Oi, Carpini. Boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Uma classificação muito importante para o Fortaleza, já que no ano passado teve toda a zebra. Enfim, você comentou no jogo passado. E aí, a gente queria saber do resultado positivo, sim, mas que foi num sufoco. Afinal, o Fortaleza teve muitas falhas ali na defesa, vinha sendo muito elogiado por essa defesa sólida, só um gol sofrido no Campeonato Cearense. Qual a sua interpretação de uma equipe que no Campeonato Cearense tinha justamente esse número de só sofrer um gol e sofrer 3 de uma equipe que não tem divisão, mas que veio bem organizada para essa partida? E como é que você analisa esses pontos, pensando no clássico, para fazer essas modificações necessárias para que também o torcedor tenha a confiança de lotar o Castelão? Afinal, o Fortaleza é o mandante do jogo da próxima semana. Bom, boa noite. Eu acho que tem um ponto em relação a não ter calendário, essas coisas, isso eu não vou comentar, porque o fato do Maguari não ter calendário não apaga a energia que eles disputaram o jogo, a capacidade do adversário, independente de ter ou não divisão. Tem um trabalho de um treinador que está há 3 anos, é um projeto sólido, é um time que fez uma boa campanha e classificou no Pernambucano, não perdeu para o Sport, não perdeu para o Santa Cruz, não perdeu para o Retrô, na verdade perdeu depois só no mata-mata, ou seja, uma equipe que dificultou para muita gente. Em relação ao jogo de hoje, não foi nossa melhor apresentação, longe disso, principalmente a nossa solidez defensiva, como você mencionou, né? E isso não é um erro só do sistema defensivo, é um erro de todos nós, todos os atletas, começando da parte ofensiva, mas antes dos atletas, começando comigo, eu me incluo nesse processo, o erro foi nosso, erramos, falhamos, né? No momento que não poderia, não foi nenhuma jogada construída do adversário, foi muito nítido jogar no nosso erro e transição, foram todos gols que nós falhamos em alguns aspectos, nunca tem um erro só o gol. É uma sequência, uma sucessão de erros, e assim, se você puxar a memória, foi o que aconteceu no jogo de hoje. Mas isso chama futebol e Copa do Brasil. E essas surpresas vai ter ainda nesse campeonato, tem todos os anos, independente da divisão. Esse jogo de mata, ele traz uma tensão para o jogo, uma atmosfera diferente, onde o erro grande não pode acontecer, e hoje aconteceu o erro grande. E nós tivemos que ser fortes, né, aguerridos, vibrantes, né, mesmo com toda a adversidade, alguns momentos o torcedor um pouco impaciente, é natural, mas a gente teve força para superar e fazer 4 gols. Sofremos 3, mas fizemos 4. Se no final todos os jogos acontecer isso, a gente está num saldo positivo, mas não é o que nós queremos. Nós precisamos evoluir, precisamos melhorar, ajustar os erros, mas valorizar muito a energia, acho que as mexidas funcionaram bem, né? A saída do banco ali do Rodrigo e do Prior para empatar e virar o jogo, a entrada do Vitinho, então tem muita coisa bacana. Então os erros que nós tivemos hoje na questão defensiva não apaga tudo que está sendo construído. Foi um jogo um pouco atípico, justamente pela questão do mata também. Então a gente segue dentro da temporada invicto, que isso é importante, são 10 jogos sem derrota, é muito jogo, ganhar é muito difícil. E o ano passado nós passamos por isso aqui na Copa do Brasil, né? Tivemos a mesma dificuldade, o desfecho não foi tão bom. Hoje, graças a Deus, tudo favoreceu, tudo entre aspas, mas que fizemos o que tinha que ser feito, avançar de fase. Às vezes as pessoas esperavam ali, talvez, o torcedor, um show, um melhor jogo e tal, e futebol não é assim, gente, não é assim. Ainda mais um jogo de mata. A gente precisava fazer o que precisava ser feito, ganhar. Passar, avançar de fase, desportivamente, financeiramente. E agora, dentro disso, desculpa a resposta muito longa, mas acho que já responde muita coisa. Dentro disso é muito difícil você sair de uma final de estadual, entrar no jogo de mata e voltar agora para o estadual. São seres humanos, não só atletas, e isso é muito difícil. Então só tenho que parabenizar e enaltecer meu grupo pela disposição, pela energia, e vai ser assim durante toda a temporada, para que cada vez a gente possa trazer mais o torcedor, reconquistar o nosso torcedor. Boa noite, Carpini, Anderson Azevedo, do Futebolês. Eu sei que é difícil explicar a questão do erro, mas foram 2 erros, praticamente 2 gols da equipe do Maguari. 3, né? Teve o terceiro gol também do Maguari, que deixaram um cidadão ali sozinho na direita. A que você acredita que isso aconteceu? O fato de ser um jogo eliminatório com um adversário que, teoricamente, não vem tão pressionado para buscar uma classificação, já que a pressão era do lado do Fortaleza, sim, ou o fato de já o time estar pensando na decisão do estadual de domingo contra o Ceará?
Você acredita que isso pode ter influenciado de alguma maneira para esses apagões que aconteceram hoje? Olha, eu acho que é justamente o seu primeiro ponto, concordo com você. O segundo não, porque nós conseguimos, de certa forma, canalizar toda a energia para o jogo de hoje. E esquecer um pouco, sair um pouco do cearense e voltar para a Copa do Brasil as nossas atenções. Sem dúvida, a tensão de um jogo de mata, como eu falei, é um jogo que você não pode ter erro grande, você não tem chance de corrigir, você não tem um jogo da volta, né? Quando tem essa questão do mata-mata e de volta, já se torna um jogo um pouco diferente. Então, é um nível de tensão muito grande, porque os atletas, eles sabem que a responsabilidade é do Fortaleza. O Maguari vem aqui como franco atirador, o que ele conseguir não tem responsabilidade nenhuma. Isso aumenta a sobrecarga de tudo que esses atletas já estão carregando, dessa reconstrução, de críticas, de elogios, de conceito de trabalho, de tanta coisa que eles estão absorvendo, e eles absorvem também essa responsabilidade de ter que passar. Porque aqui a gente precisa ser bem sincero e realista. O Fortaleza passar é obrigação, e se não passa é tragédia. E o atleta sabe disso, e isso tem um peso dentro do jogo, com certeza, porque tudo é uma questão muito também emocional. E a gente precisa trabalhar isso nos atletas, e por isso que eu fiz questão que eles fizessem muita festa no vestiário e valorizassem demais a vitória, porque ganhar é difícil, e é muito melhor a gente ajustar e corrigir essa questão física, técnica, mental, tendo avançado de fase. Boa noite, Carpini, bom dia, já no outro dia. O que você pode dizer aí também da motivação que dá sobre essa vitória do Fortaleza para esse primeiro jogo contra a equipe do Ceará? E esse gol também do Luca Prior vai dar uma motivação também maior a ele, já que ele teve sendo destaque no ano passado e esse ano esperamos aí que ele possa dar conta do recado também, como outros jogadores também do Fortaleza. Parabéns pela vitória, uma vitória muito sufocada, mas que deu certo. Verdade, parabéns para nós. O Prior é um jogador muito talentoso, né? Vem evoluindo, vem tendo as oportunidades, teve minutos importantes, né, na temporada passada. Hoje saiu ele do banco para não só a questão de resolver, ser o cara decisivo ali do gol da vitória, mas também as participações, a intensidade de jogo, isso foi muito bacana. A maneira que nós vencemos, sem dúvida, é uma energia diferente, né? Se a gente faz um jogo mais seguro, mais tranquilo, 2-0, 3-0, era o que eu preferia, uma maneira muito mais tranquila, mas dessa maneira nos fortalece muito enquanto grupo, vai criando casca. Eu acho que nesse momento da temporada e da reconstrução é importante a gente criar essa casca. Então, de agora em diante a gente começa a pensar no jogo do final de semana. A gente estava muito, muito focado nesse jogo da Copa do Brasil, sabendo o tamanho da nossa responsabilidade e da importância desse jogo. Carpini, parabéns pela vitória. Eu queria entender um pouquinho do aspecto mental, né? O quanto faz a diferença. Eu sei que a pergunta também é questão de motivação, da pergunta anterior, né? Mas o quanto faz também bem para o mental dos jogadores, já que durante toda a partida, e eu sei que você não gosta que a gente fale sobre isso, né? Mas o rebaixamento está envolvido também nisso. Você já falou trocentas vezes que não tem como levar, mas a gente sabe que a chateação do torcedor Sim. é para além também das falhas. É muito por conta do que ocorreu no ano passado, né? O quanto dar a resposta, ou pelo menos conseguir uma vitória, é bom para o jogador pensando no aspecto mental, porque a todo momento o torcedor estava vaiando das substituições. Até a gente viu o Prior pedindo calma para o torcedor, o Lucas Sacha no final também esbravejando com o torcedor. E eu também queria que você pudesse falar do GB, né? O que você já sabe, porque ele saiu com um problema no ombro. Olha, eu não vou aqui criticar o torcedor pelas vaias, né, pela postura no jogo, justamente porque a gente entende, né, a chateação, né, difícil você assimilar tudo que aconteceu, mas como eu falei em várias entrevistas, a gente precisa assimilar, não podemos ficar vivendo do passado. O passado tem o passado de glória, tem o passado recente que não foi tão bom com esse rebaixamento, e agora é uma nova história. Então, mentalmente, a gente tem que se fortalecer, sermos equilibrados. Eu acho que dessa maneira, com esse espírito de lutar até o final, de buscar uma classificação, traz de novo a confiança, resgata a confiança do torcedor, reconquista o nosso torcedor, porque eu já joguei no Castelão contra o Fortaleza por diversas vezes e vi festas lindas, maravilhosas no Castelão. Espero um dia poder vivenciar isso de novo, aqui no Fortaleza como treinador, não como rival. Mas eu acho que isso é um processo que é uma
uma reconquista, né? Então, e eu falei em outros momentos, o torcedor ele não tem ideia do tamanho da importância dele para nossa reconstrução e para nossa temporada. Time de massa e time de torcida, como é o Fortaleza, faz total diferença quando esses elos estão bem fortalecidos. Então, eu peço para o torcedor que deixe de lado as vaias, a desconfiança. Acabando os 90 minutos, se o objetivo não for alcançado, ele tem total direito. Não que ele não tenha antes, mas a gente precisa muito dele nos apoiando, né? Porque o atleta sente isso, e não é bom. Então, eu acho que hoje foi um passo, talvez, de proximidade um pouco mais para a gente ir fortalecendo esses elos e trazer o torcedor para o nosso lado. Em relação ao GB, não tenho muita informação, ele vai passar por um exame amanhã, não sei, talvez no período da manhã. A substituição não foi pela lesão, eu iria fazer mesmo ela no intervalo. Depois também se agravou quando eu soube que ele estava com esse incômodo, ainda a gente não sabe o que vai passar pelo exame, então é difícil de falar algo, ainda não sei se preocupa ou não para o próximo jogo. E o Lucas Emanuel entrou como um 9, que é a função que eu penso para o Emanuel. Eu acho que ele é um cara, sustenta bem a bola, faz a parede, bola final, um cara forte, finaliza bem. Eu acho que ele jogando como extremo, eu vejo ele com um pouco de dificuldade para recompor, correr para trás, até pelo biotipo que ele tem. Como um meia, eu acho que ele fica comum, e como um 9, se ele aprender a jogar nessa função. Eu comparo ele muito com o Carlos Vinícius do Grêmio, muito parecida a característica, até o biotipo e tal. E eu falo isso porque eu conheço o Carlinhos desde quando ele iniciou e era lateral esquerdo e virou centroavante. E o Emanuel, acho que ali, como 9, é o segundo jogo que ele entra bem. Eu acho que ali é a posição dele, é ali que a gente precisa ajudar ele a melhorar. Professor, boa noite. Lucas Ochoa, do portal 1918. Eu queria falar de esquema tático contigo. Eu vejo que você quer colocar o 4-3-3 em ação. E você não tinha extrema, hoje você tem. Alguns ainda vão ser regularizados. Mas você já testou o Crispim na direita, o Pochettino na direita, mas não testou de início o Vitinho, que já no jogo anterior entrou, fez gol, e hoje ele entrou novamente, não entrou tão bem, mas durante o decorrer do jogo ele foi evoluindo, inclusive participa do gol que classifica o Fortaleza. Então, será que o Vitinho não está pedindo passagem nessa sua nova formação? Esse é meu questionamento para você. Sim. Vai chegar o momento da oportunidade. Eu também concordo com você, ele vem entrando bem, foi decisivo no jogo da semifinal, quando ele fez o segundo gol e deu para nós uma tranquilidade para o segundo jogo. O Vitinho só não teve ainda mais minutagem por alguns aspectos físicos que ele ainda não atingiu o seu ápice, ele tem essa consciência. Você vê que até no jogo, quando ele entrou ali no segundo tempo, ele oscila um pouco na questão física dentro do jogo, e ele só vai melhorar isso, claro, jogando. E nós estamos num momento de muitas decisões para a gente só melhorar isso jogando. Acho que vai ter o momento dele fazer os 90 minutos, dele ter a sequência. Acho também que ele tem participado muito bem, é o que se espera do Vitinho. E, sem dúvida, essa é uma formação que eu gosto, 4-3-3, 4-2-3-1, mas eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha os extremos, né? Hoje eu estou sofrendo um pouquinho porque eu não tenho 9. E o GB, ele é um segundo atacante, né? Ele não consegue não sair para flutuar, porque ele tem essa capacidade, essa característica. Então, por diversos momentos, ele está muito longe do gol. E aí nós não temos uma preparação para a bola. Temos a preparação, mas não temos a bola final. Então, são algumas situações que a gente vem se ajustando, se adaptando. Perdemos, né, nosso artilheiro para a reta final. Isso é bom ser lembrado. E a gente está tentando, dentro do que nós temos, encontrar aquilo que seja mais próximo do ideal, né? Agora tivemos mais alguns atletas que vão ser apresentados a vocês e a gente vai se fortalecendo enquanto grupo. Mas eu concordo em relação ao Vitinho. Bom dia, professor Tiago Carpini, já que já são 12 horas e 27 minutos, né? Jogo 21h30 tem disso também, né? Só chega em casa no outro dia. E só vai dormir amanhã de manhã. Porque a adrenalina hoje foi grande, né? Foi, muito. Eu dei um pique ali que o meu coração... Eu vi. Você foi comemorar o gol do Priol, você foi comemorar com os jogadores. Fazia tempo que eu não corria assim, deu uma palpitada, cara. Mas hoje o coração foi um grande teste para todos. Foi. Não precisa nem o cardiologista tão cedo. Carpini falou em 9, por sinal, Adam Bareira marcou 2 gols lá, na estreia dele, né? Antes da pergunta... Eu não sabia dessa. Antes da pergunta, eu vou dar aqui alguns dados, porque eu prezo muito pelas anotações, sim, certo? O seu trabalho com a comissão técnica começou no dia 29 de dezembro. De lá para cá, com a chegada dos 2 que chegaram agora, que você não pôde utilizar hoje, o Paulo Baia e o Wellington, você já vem trabalhando com 42 jogadores. Você utilizou até agora nos 10 jogos 32 jogadores.
E durante o seu período como técnico, saíram 10. 10 jogadores já deixaram o elenco depois que você assumiu. Mas o que eu venho percebendo, você já tem um time base. Você hoje só fez uma mudança porque poupou o Cardona no jogo contra o Ferroviário. Se o clássico fosse a mesma, já sabia o time do Fortaleza. Não tem o que fazer. Você tem poucas opções mesmo, você não tem muitos atacantes no banco, não vai poder contar com os 2 que chegaram, então você tem um time. Mas já tem o Brits, que foi no banco de reserva, que para mim é o titular do seu time. Isso é bom, ir para uma final com um time base, um time titular, isso lhe satisfaz, mesmo com tantos problemas de saídas e de chegadas, Thiago Carpini? Não, com certeza, a gente vem encontrando um caminho, né? A gente já tem uma espinha, né? A nossa linha defensiva, por mais que a gente nos últimos jogos tenha mudado um pouquinho pela necessidade, mas como você mencionou, teve hoje a volta do Cardona, o Brits já participando, tendo essa importância de estar dentro do vestiário, dentro do jogo, por mais que não estivesse dentro de campo, ele sabe a importância que ele tem. Claro que a gente queria chegar nesse ponto com as coisas mais ajustadas ainda, por mais que a gente tenha uma espinha, ainda falta muito comportamento, falta muitas alternativas, então vem melhorando, vem evoluindo, mas a gente sofreu, não quero ficar falando, só parece que a gente está sempre lamentando as saídas, mas foi isso, né? As dificuldades, elas são muito grandes. A gente chega num jogo decisivo muito importante, com uma espinha, uma base boa, mas essa base ela foi construída a cada semana, né? Porque a cada semana tinha alguma modificação. Então, esse é o fator que dificulta, às vezes, o melhor entrosamento, a melhor escolha do atleta. O Fuentes chegou, já fez 2 jogos em sequência, sem ter a condição física ideal pela necessidade. Nunca trabalhou com o Luiz Fernando, eles precisam se conhecer, eles precisam jogar juntos. Aí tem a questão do Pierre, do Sacha, junto com o Pochettino um pouco mais por dentro, numa outra função. Então nós temos uma ideia de time, mas dentro disso a gente está tentando encaixar ali as melhores peças. Mas eu acredito que a gente chega num bom momento, porque tudo isso não é levado em consideração num jogo de final, se tratando de um clássico. Não tem favorito, não tem melhor campanha, não tem melhor defesa, não tem quem faz mais gols. É diferente. Então a gente vai se preparar para esse jogo diferente. Carpini, tudo bem? Boa noite. Eduardo Trovão do Futebolês. Já pensando então nesse primeiro jogo, né? Fortaleza jogou hoje, você usou sua força máxima. Não sei que time o Ceará vai usar depois de amanhã, no compromisso dele da Copa do Brasil. Mas a gente sabe que são 2 dias entre um e outro, né? Fortaleza jogou hoje, o Ceará joga na quinta. Sim. De que forma você acredita que isso possa ser alguma vantagem física para o teu time no domingo, ou não entra em campo isso? Olha, que ela existe, mas eu não sei até que ponto ela entra em campo. Claro que o adversário vai estar jogando na quinta-feira e a gente quinta-feira vai estar completando o nosso período de recuperação às 48 horas. Então a gente começa, talvez na sexta-feira, a poder trabalhar de uma maneira quando os atletas se recuperaram melhor. Isso é um aspecto importante para a gente poder treinar um pouco mais. Agora, para dentro do campo, aí eu acho que num jogo como esse é muita superação, é muita disputa, é uma final, é um clássico, não tem muito disso não. Mas na preparação eu acho que faz diferença. Carpini aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte. Queria que você falasse um pouco sobre dupla de zaga, porque assim, como na pergunta aqui do Anderson, aconteceram alguns erros, né, no sistema defensivo, erros individuais. Eu queria entender se para você ainda, no seu planejamento, né, na sua espinha dorsal do time titular, se ainda existe dúvida em relação a um companheiro pro Brits, que teoricamente é um zagueiro titular, né? E queria que você também explicasse do porquê da não utilização do Luan Freitas. Não dizendo que quem está no banco é melhor do que quem está jogando, mas eu pelo menos considero, não sei sua avaliação, mas o Luan Freitas um zagueiro mais técnico que Gasal Sim. e Cardona. E acredito que nas grandes duplas de zaga, seja no futebol brasileiro, futebol mundial, são zagueiros assim que se complementam, né? Um zagueiro muitas vezes que é mais físico, outro que é mais técnico. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, sobre essas suas escolhas. Bacana, é isso mesmo. A questão hoje do Gasal e do Cardona, eu acho que eu me cobro muito de tentar ser o mais coerente, mais justo possível, respeitando alguns critérios, né? E a seleção é natural, cada um ali vai ocupar o seu espaço e a oportunidade está sendo dada para todos, a informação está sendo dada para todos. O Cardona vinha como capitão quando o Brits não jogou, ficou fora de uns jogos, é natural que ele voltasse, porque não foi uma escolha técnica ele não jogar.
E o Gasal vinha jogando os últimos jogos, o Luan as oportunidades teve também, foi muito bem, agora tem a volta do Brits. Então, dentro desses 4, a gente vai encontrar o casamento ideal, até mesmo porque num jogo como esse, que a gente quer ter um pouco mais a bola, controlar mais o jogo, não ter tanta bola alongada e disputa de segunda bola, esses zagueiros mais construtores, como é o Luan, como é o próprio Brits, que tem um passe bom, um cara que acha muito entre linhas, claro que tem um pouco de vantagem, mas Gasal e Cardona também têm essa capacidade, estão tentando melhorar, estão trabalhando para isso, estão sendo estimulados diariamente e fizeram bons jogos, né? Então, hoje era um jogo também, um aspecto que pesa bastante para o Gasal é a bola aérea, defensiva, é o zagueiro talvez o nosso melhor embate aéreo defensivo, e isso é uma coisa que pesa, né? Defende bem a área. Então são situações para a gente avaliar jogo a jogo e em breve a gente vai definir com certeza a dupla aí que vai caminhar um pouco mais, até para que eles possam jogar juntos, se conhecerem melhor e, como você falou, né, se complementarem.